Bom dia. Bom dia, Rai, seja bem-vinda. Mais um dia de café. Bom dia para quem tá chegando. Mais um dia de café. E hoje vamos receber uma palavra pontual sobre uma herança, que essa herança ela é incalculável. E eu quero começar orando. Tem alguns dias que eu não apareço aqui, mas essa semana eu vou tentar aparecer mais vezes. Hoje a palavra vai ser sobre você é herdeiro, você é herdeira. E essa palavra foi ministrada no meu coração de uma maneira muito forte e que virou uma chave dentro de mim, aonde eu comecei a me comportar de fato como herdeira. E eu quero começar essa manhã orando, agradecendo a Deus por mais uma semana, por mais uma oportunidade em que a gente tem de acordar, levantar e ter saúde, né? Muitas pessoas elas estão hospitalizadas, muitas pessoas estão presas e a gente tem essa oportunidade de ser livre, essa oportunidade de buscar a Deus, né? Tem países que a gente nem pode mencionar a palavra de Deus. E eu quero glorificar o Senhor nessa manhã por essa liberdade. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa liberdade. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos traz essa verdade do teu Espírito, de estarmos caminhando contigo. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Eu quero te agradecer por mais uma semana. Eu quero te agradecer pelo alimento na mesa. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Eu quero te agradecer pela presença, porque somente a presença, Senhor, ela nos satisfaz. Somente a tua presença nos preenche. E em nome de Jesus eu oro neste momento para todas as pessoas que irão assistir esse vídeo, para que o teu Espírito possa ministrar essa palavra no coração. Em nome de Jesus, amém. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre a herança, né? Somos herdeiros de uma herança e que essa herança a gente não lutou para conquistar, pelo contrário, essa herança foi conquistada por preço de sangue, conquistada lá na cruz, através de Jesus. Mas antes mesmo de a gente receber essa herança, ela vem de uma descendência. E Abraão, ele conquistou, né, toda essa herança. E através de Jesus a gente teve essa recolocação dessa herança. E eu quero começar o texto hoje, lá em Gálatas 3, do 13 ao 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E lá em Gálatas 3:29 diz assim: E se vocês que são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, assim, Deus ele fez uma promessa para Abraão, onde Abraão sairia da terra dele e iria para outra terra que ele não sabia. Ele não sabia para onde Deus estava levando ele. Ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente foi. E no caminho, Deus ele fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E que não só ele seria pai de uma grande nação, mas que ele herdaria toda aquela terra, ele tomaria posse de tudo aquilo que ele pisasse. E sabemos que a história de Abraão, ela vem não só
de geração em geração, mas existe uma descendência e fazemos parte dessa descendência de Abraão. A gente não sabe a genealogia, né, ao certo, mas Jesus, né, Abraão faz parte da genealogia de Abraão. Então, quando a gente fala sobre herança, quantos de nós aqui, né, recebemos herança ou não recebemos, e muitas vezes não é aquilo que a gente espera. E essa herança, quando você é herdeiro de algo, você não precisa reivindicar nada, você não precisa tomar posse daquilo que já é seu. Apenas você precisa se comportar, né, como herdeiro e sabendo que você é dono de todo um patrimônio que você não lutou para conquistar, que você não trabalhou, né? Eu quero dizer isso, que você não trabalhou para ter. Então é exatamente isso. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando aceitamos Cristo, né, como o único Salvador, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a gente recebe automaticamente essa herança. E passamos de servos, né, de escravos, para filhos. E eu quero tão somente nessa manhã fazer uma comparaçãozinha de como é ser filho e de como é ser escravo. O filho, ele tem o mesmo DNA do que o pai. Então, se eu sou filha de Deus, eu sou a imagem e semelhança dele. Então, eu me comporto, de fato, como herdeira desse trono. Agora, o escravo, ele nunca vai ter o DNA do seu senhor. Ele nunca vai se sentir pertencente a um reino. Ele nunca vai se sentir pertencente àquele pai. O filho, ele tem um pai. O escravo, ele tem um senhor. Então, quantos de nós, né, já estivemos assim no papel de escravos, né? Tendo o senhor, não que o Senhor não seja o nosso Senhor, não. Ele é soberano, ele é acima de todas as coisas. Mas nos comportamos como escravos mesmo, como servos, quando ele quer nos chamar de filhos. Então, imagina só, você ter acesso direto ao seu pai, a pedir qualquer coisa, a tomar posse de qualquer coisa que você deseje, porque você é dono de todas as coisas, assim juntamente com Cristo, né? Cristo nos deu esse livre acesso. O filho, ele obedece o pai por amor. O escravo, ele obedece por medo. E quando a gente não conhece a Cristo, quando a gente não tem essa comunhão, esse relacionamento, a gente tem, na verdade, um conhecimento muito raso de quem é Deus, um conhecimento muito superficial, né, de quem é o Senhor. E quando a gente mergulha, quando a gente se comporta de fato, né, como filho, a gente vai fazer tudo aquilo. Bom dia. Hoje o tema da live é sobre você é herdeiro, você é herdeira. E eu tô fazendo uma pequena comparação entre o filho e o escravo. Então, quando você é filho, você obedece ao seu pai por amor. O escravo não. O escravo, ele vai obedecer por medo. Então, quando a gente recebe, né, essa filiação, recebe essa herança, a gente não mais se comporta como um escravo, como um servo, e sim como um filho. Então, se eu sou filha, eu vou obedecer ao meu pai porque eu amo. Porque tudo que ele pedir para que eu faça vai fluir tranquilamente, sem eu temer algo que possa me acontecer. Então, o escravo, ele se comporta dessa forma, o herdeiro não. Então, se você é filho, se você é herdeiro, você vai obedecer a Deus mediante ao seu relacionamento com ele. Então, o meu relacionamento com ele vai responder aquilo que ele está me pedindo naquele momento. Então, vai fluir naturalmente. O filho consegue ter a perspectiva de futuro. O escravo, ele não tem perspectiva nenhuma.
Então, quantos de nós estivemos nessa condição, né, de escravos, de servos, de não sonhar, de não ter os sonhos de Deus, porque a Bíblia vai dizer que é o Senhor que coloca os sonhos no nosso coração e é Ele mesmo que executa. E quando não temos essa consciência de herança, de filho, não conseguimos imaginar ou ter um futuro melhor. Porque a Bíblia diz também que os planos de Deus sobre as nossas vidas é infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, se você não se coloca na condição de herdeira, de herdeiro, como é que você vai ter um futuro? Como é que você vai imaginar um futuro sem Ele? Como é que você vai ter um futuro sem que Ele coloque esse desejo no seu coração, né? Então, a herança que Deus ele nos deu de volta, né? Porque a herança ele veio através de Abraão e foi reconquistada com preço de cruz através de Jesus. Então, quando Jesus ele morreu, quando Jesus ele pagou um preço muito alto, a gente não precisou pagar preço nenhum. Para você ter essa herança, você não precisou pagar preço, né, para ter. Você simplesmente precisa aceitá-lo como o único salvador da sua vida para você receber aquilo que você não precisa fazer esforço para ter. Então, quando Jesus ele paga o preço de cruz, né, paga o preço de sangue, que a Bíblia aqui diz, a gente precisa tão somente se comportar como filho, né, como herdeiro. E é interessante essa palavra que da herança, porque muitas vezes a gente está assim, né, não tomando posse daquilo que já é nosso. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente toma essa consciência, eu não preciso andar pelos meus sentimentos. Eu não preciso me mover por aquilo que eu vejo, mas sim por aquilo que a palavra diz, mas sim por aquilo que está feito. Se ele diz que eu sou filho, que eu tenho uma herança e que eu faço parte dessa herança, simplesmente é um comportamento. Porque imagine só, uma pessoa que tem um pai milionário, bilionário, ele não vai, se comportar como se ele não fosse herdeiro daquela herança. Simplesmente ele é. Simplesmente você é. Então, se eu sou filho, simplesmente eu vou caminhar de acordo com aquilo que meu pai libera sobre mim, de acordo com aquilo que meu pai é. Então, se ele é o dono de todas as coisas, se ele conquistou todas as coisas por mim, para que através do sacrifício de Jesus na cruz eu pudesse ter novamente, fazer parte, né, dessa herança que foi conquistada por Abraão. Então, simplesmente eu vou me comportar como uma herdeira. E você ser herdeiro não quer dizer que você vai sair gastando, que você vai sair esbanjando. Não, não é isso. É você sair da condição de escravo, é você sair da condição de pedinte, é você sair dessa mentalidade de que você precisa, de fato, fazer algo para pertencer. Não, você já é pertencente de um reino. Você já é pertencente de tudo aquilo que ele liberou sobre nós. Então, se ele libera sobre mim uma herança, se eu tenho um patrimônio que foi conquistado a preço de sangue, então eu vou me comportar como tal. E é muito interessante essa palavra, porque há dias atrás eu estava me questionando como isso, porque eu ainda estava com essa mentalidade de escravo. Eu ainda estava me questionando porque a minha vida não estava fluindo de acordo ao que eu estava almejando. Por quê? Porque eu não estava me comportando como filha. Eu não estava me comportando como herdeira. Então, se eu, a partir do momento que mudo a minha mentalidade, tudo automaticamente vai mudar. Então, tudo vai fluir até mim com muita facilidade. A fé, ela não é um sentimento. Então, eu não me movo
pelo que eu vejo, eu não me movo pelo que eu creio, mas eu me movo por aquilo que é. Pela certeza, né, de que se Deus, ele é meu pai, e que eu sou dona, né, que eu sou filha e que faço parte dessa herança, automaticamente eu comecei a me comportar como tal. Porque tudo aquilo que eu profiro com a minha boca, aquilo vai acontecer. Então, se eu me questiono, né, sobre a herança, se eu me questiono sobre a minha situação atual, se eu me questiono sobre algo, então é porque eu ainda, de fato, não internalizei isso dentro de mim. E que vocês possam, de fato, receber essa palavra, assim como eu recebi. Assim como hoje eu me sinto herdeira de tudo aquilo que está disponível para que eu alcance, né? Na verdade já está disponível e eu só preciso desfrutar, porque o herdeiro ele não precisa lutar para ter algo, ele só precisa desfrutar. E é incrível, né, quando a gente entende isso, porque a gente sai dessa condição de pedinte, a gente sai dessa condição de ter para pertencer a algo, e você não precisa se sentir, né, na obrigação de pedir algo para Deus, porque na verdade essa herança já foi conquistada. Você só precisa se comportar. E essa palavra que foi ministrada no meu coração esses dias veio em um momento muito assim de incertezas. E aí o Espírito Santo falou comigo: filha, mas você não precisa mais se mover por aquilo que você sente. Você não precisa se mover mais pelas circunstâncias ou por aquilo que você está vendo. Você simplesmente precisa caminhar por aquilo que já está feito, por aquilo que já está liberado sobre você. Aí eu falei, mas como assim, Deus? Porque eu ainda não vi a manifestação, né? Como somos falhos, né? A gente precisa crer para ver. E Deus está falando que a gente não precisa ver para crer. Simplesmente está feito, simplesmente a gente precisa caminhar. E essa herança, ela é incalculável. A gente tem uma herança incalculável que somente através do sacrifício vivo da cruz que a gente poderia ter isso. Então, que através dessa palavra, que através dessa verdade, que você possa se comportar, não como escravo, mas como filho. Porque você tem um pai, e esse pai, ele já conquistou todas as coisas, você não precisa se preocupar com nada. E antes eu não entendia, como assim eu não vou me preocupar com nada? Como assim eu não vou, tipo assim, correr atrás de algo, né? Correr atrás de algo para ter. E quando você recebe de fato essa filiação, você vai entender que você não precisa fazer esforço nenhum para ter algo, porque você tem um pai que ele já é dono de todas as coisas. Então, eu só preciso de fato caminhar em cima dessa herança, caminhar em cima dessa palavra e confiar, né? A confiança em Deus, ela vai te trazer a lugares maiores, vai te tirar do raso e vai te levar para o mais profundo, que é onde Ele quer que você esteja. E eu oro para que vocês recebam essa filiação. Eu oro para que de fato vocês se sintam filhos e não mais escravos, não mais pedintes de uma herança que já é de vocês, mas que vocês possam tão somente se comportar no feito de Deus, porque está feito, tetelestai, está consumado. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra e que vocês tenham uma semana na presença de Deus, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, que vocês se comportem como herdeiros, como herdeiras. Amém?